sintaxe. Quando falamos de sintaxe, falamos de como as palavras se relacionam e assumem papéis em uma oração ou um período. Lembrando que a oração ou um período é um enunciado que sempre vai apresentar verbo ou locução verbal. E essas orações, esses períodos, eles existem para comunicar algo em um determinado contexto. Então, existe uma situação em que as pessoas estão e elas tentam comunicar, informar algo, ou trocar ideias ou dialogar. Para isso, elas usam orações ou períodos. Dependendo de como as palavras se organizam dentro dessa oração ou dentro desse período, criado naquele contexto de comunicação, as palavras vão assumir esses papéis que são chamados de funções sintáticas. Para as funções sintáticas, nós temos 3 grandes grupos. O primeiro, que é o grupo dos termos essenciais, são aqueles básicos, toda oração, todo período deveria apresentar, que são o sujeito e o predicado. Para o sujeito, nós temos diferentes tipos de sujeito, dependendo de como ele é apresentado na oração. No período, temos o sujeito simples, composto, desinicial, indeterminado. E eu digo que são essenciais os termos que deveriam sempre apresentar, porque nós temos aí uma exceção. Existe a oração sem sujeito, né? E o predicado, que também vai se apresentar de diferentes formas, que são os tipos de predicado. Nós temos o predicado verbal, nominal e verbo nominal. Sempre a oração ou período vai apresentar predicado e só não vai apresentar sujeito se for o caso da classificação que a gente chama de oração sem sujeito. Fora isso, esses termos essenciais sempre vão aparecer. Existem os termos integrantes, que são os complementos verbais, o complemento nominal, predicativo e agente da passiva. Os complementos verbais podem ser designados como objeto direto ou objeto indireto. Complemento nominal é sempre complemento nominal. O predicativo pode ser predicativo do sujeito ou predicativo do objeto. Depende de a quem se refere o estado ou característica naquele contexto de comunicação. E o agente da passiva, que é aquele que age quando o verbo está na voz passiva. Além dos termos essenciais e integrantes, nós temos os termos acessórios, que apesar do termo acessórios parecer que eles não têm tanta importância, mas para formar o sentido de uma oração ou de um período, eles são importantes para a compreensão da comunicação. Entre os termos acessórios, nós temos os adjuntos adnominais, os adjuntos adverbiais e o aposto. O vocativo aqui aparece entre parênteses porque vários gramáticos não colocam o vocativo nem como essencial, nem como integrante, nem como acessório, mas como um termo à parte, mas que também pode aparecer no enunciado comunicativo. Quanto aos termos acessórios, lembrando que os adjuntos adverbiais sempre vão expressar a circunstância relacionada à informação dada naquele contexto de comunicação.